Você está bem? Cuidado. Essa pergunta não é simples. Ela exige coragem, não para responder, mas para sentir. Porque talvez o que está te impedindo de viver plenamente não seja a falta de amor dos outros, mas a parte de você que você mesmo decidiu não amar. Você já respondeu "estou bem" quando por dentro estava desmoronando? Já sorriu quando queria gritar? Já fingiu força quando precisava chorar? Então você conhece a mentira mais aceita do mundo. Mas e se eu te dissesse que existe uma chave para sair dessa prisão invisível? Uma descoberta que poucos têm coragem de encarar, mas que pode mudar sua vida completamente? Carl Jung chamou isso de sombra. A sombra é tudo aquilo que você é, mas que preferiu não ver. É justamente aí, no que foi rejeitado, silenciado, escondido, que mora o caminho de volta para você. Essa ideia pode parecer desconfortável, mas é justamente o desconforto que te liberta. Hoje você vai descobrir por que a dor que você evita é, na verdade, o portal para a liberdade. Por que aceitar sua escuridão é o único caminho para encontrar sua verdadeira luz. E por que amar a vida é, antes de tudo, aceitar a si mesmo inteiro. Não uma versão melhorada, uma versão mais real. Porque a pergunta "você está bem?" não deveria ser respondida com automatismo. Ela deveria te fazer parar, sentir, respirar fundo e talvez pela primeira vez ser honesto consigo mesmo. Você cresceu aprendendo a ser bom, a agradar, a sorrir quando doía, a se conter quando explodia por dentro. Foi elogiado quando estava calmo, ignorado quando estava triste, repreendido quando explodiu, chamado de difícil quando chorou demais. Aos poucos você aprendeu uma lição silenciosa. Tem partes de mim que não são aceitáveis. E começou a esconder. Escondeu a raiva, escondeu o medo, escondeu até sua força quando ela incomodava. Criou máscaras refinadas, educadas, aparentemente perfeitas. Mas por dentro ficou o grito preso, o nó na garganta, o corpo tenso, o coração partido. Jung sabia que essa parte negada não desaparece, ela se torna sombra. E a sombra, quando ignorada, não some. Ela sangra nos relacionamentos que sabotamos, na ansiedade que nos trava, no cansaço que não passa, na sensação de estar inadequado, mesmo quando tudo parece certo. O pior, achamos que o problema é o mundo, mas na verdade estamos em guerra com nós mesmos. Você já se sentiu estranho mesmo entre amigos, como se estivesse atuando o tempo todo? Já sentiu que precisava pedir desculpas por existir, mesmo sem saber por quê? Já sentiu culpa por estar triste, vergonha por ter desejos, medo de ser exatamente quem você é? Essa é a sombra agindo, não como um monstro, mas como uma criança que foi ignorada. Ela não quer te destruir, ela só quer ser ouvida. O medo que você sente ao olhar para dentro não é o medo do que vai encontrar. É o medo de sentir de novo aquilo que te fez se proteger. Mas aqui está o segredo que muda tudo. Aquilo que você escondeu para sobreviver é exatamente o que você precisa reencontrar para viver. Você não vai encontrar paz tentando ser só luz. A verdadeira paz vem quando você aceita que também é escuridão. Não uma escuridão maligna, mas uma escuridão esquecida, ferida, humana. Auto-amor não é ser feliz o tempo todo. É ter coragem de amar até as partes que o mundo não aplaude. É olhar para sua raiva e dizer: "Eu te entendo." É acolher sua insegurança e sussurrar: "Você também faz parte de mim." É abraçar sua tristeza sem pressa, como quem reencontra uma parte perdida do próprio ser. Jung dizia que o ser humano não se torna iluminado apenas imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão interior. É isso que você precisa hoje. Não uma versão melhorada de você, mas uma versão mais inteira. Sente-se com a dor. Fique com ela. Olhe nos olhos daquilo que você evita. Pergunte: por que você está aqui? Que parte de mim eu ainda não reconheci? Do que eu estou fugindo, chamando de rotina? Nesse silêncio,
As respostas não vêm da mente. Elas brotam da alma. Aqui está o segredo mais ignorado da psicologia. Você só se ama de verdade quando se ama inteiro. Não apenas quando está em paz, mas quando está em ruínas. Não apenas quando acerta, mas quando falha, sangra, erra e ainda assim se acolhe. Esse é o verdadeiro auto-amor. Não o amor narcisista, mas o amor que conhece o fundo do poço e ainda assim decide ser abrigo. É nesse momento que você deixa de se julgar e começa a se compreender. Deixa de se punir e começa a se cuidar. Deixa de se esconder e começa a se mostrar. A sombra, quando iluminada com consciência, não é destruição. Ela vira força criadora. Você já reparou como repete padrões? Relacionamentos que terminam sempre do mesmo jeito. Autossabotagem disfarçada de humildade. Medo do sucesso, mas também medo do fracasso. Quantas vezes sentiu que estava preso a um ciclo que não entendia? Jung sabia disso, e por isso dizia: confronte-se com sua sombra, ou ela se manifestará na sua vida como destino. Tudo isso é sombra clamando por consciência. Você já chorou sem saber por quê? Sentiu que estava tudo certo por fora, mas desmoronando por dentro? Esses momentos são convites, portas discretas, convocações da alma. A sombra se manifesta na tristeza que vem sem motivo, na irritação que explode em silêncio, na sensação de não pertencer nem a si mesmo. E o que você faz? Corre, finge, se distrai. Coloca um fone de ouvido e diz que está tudo bem. Mas você passou tempo demais se escondendo entre os outros, se perdendo no ruído, mendigando atenção para tentar se encontrar. A solidão que você sente no meio da multidão não é falta de companhia, é falta de você. Porque quando você se rejeita, o mundo inteiro vira um espelho dessa rejeição. Você para de pedir permissão para existir, quando para de fugir de quem é. Para de se moldar quando aceita sua forma original. Para de se negar quando entende que negar a si mesmo é negar a própria vida. O monstro que habita você é só um pedaço seu que ninguém quis amar. Mas agora você pode ser diferente. Pode parar de correr. Pode virar e olhar nos olhos daquilo que te assombra e descobrir que não é um monstro. É só você esperando para ser acolhido. Você está bem? Talvez pela primeira vez você esteja começando a ficar. Porque você parou de fugir. Porque você se olhou com ternura. Porque você acolheu o que sempre foi seu. A sombra não era o fim. Era o começo do caminho de volta. Quando você se reconcilia com quem é, algo mágico acontece. A vida volta a ter cor. A rotina ganha textura. A respiração se aprofunda. O riso vem fácil. O choro não assusta mais. Porque você se reencontrou. E quem se reencontra vive em paz com tudo o que é. Durante muito tempo você acreditou que precisava se provar, se justificar, se encaixar. Mas tudo isso era ilusão. A verdadeira liberdade não é fazer o que quiser. É poder ser quem você é, sem medo de perder amor. Você despertou dessa ilusão e agora sabe. Ser você não é um risco. É um retorno. É um lar. É uma bênção. Aceitar a sombra não é um fim. É o começo. Começo de uma vida sem máscaras, sem exaustão emocional, sem o cansaço de fingir o tempo todo. É aqui que nasce o auto-amor verdadeiro. Quando você para de tentar se consertar e começa a se cuidar. Quando entende que não é um projeto em construção. É uma paisagem complexa, viva e sagrada, feita de luz e trevas, de coragem e fragilidade. E tudo isso é você. Cada pedaço da sua dor carrega um pedaço da sua força. Cada falha, um portal para a humildade. Cada queda, um convite à compaixão. Você não precisa ser perfeito, precisa ser real. E o mais belo de tudo, você já é. Leve isso com você. Não há luz sem sombra, não há amor sem dor, não há verdade sem coragem e não há paz sem inteireza. A pergunta "você está bem?" não soa mais como provocação, soa como um convite, como um lembrete, como um espelho. Porque agora você começou a lembrar de si.
Esse vídeo foi útil para você? Te deixo à vontade para compartilhar sua experiência e sugerir próximos vídeos. Obrigado e até logo.